localizados no perispírito, responsáveis em seu conjunto pela distribuição de energia vital. Bom, o que ele quer dizer com isso? Olha como é fácil. Eu, por exemplo, quando eu nasci, eu recebi uma energia vital para ficar na Terra, por exemplo, por 70 anos. Então eu recebo isso. Todo o meu corpo físico, ele é baseado nessa energia que eu recebi para ficar 70 anos na face da Terra. Por isso, que normalmente quando um jovem, ele desencarna e ele faz isso por conta de uma overdose, normalmente esse jovem, ele fica ligado ao seu corpo físico. Por quê? Você não consegue desligar. Porque ele tem uma energia vital que está latente dentro dele. Então um jovem que era para viver 70 anos, se ele desencarna aos 19, por conta de uma overdose, já pensaram fazer o desligamento? Não dá. É por isso que cada um de nós, todas as vezes que chegarmos no final de semana, devemos lembrar do seguinte: um grande número de jovens vão deixar a Terra. As coisas agora começam a partir de quinta-feira à noite. Na sexta, uma boa parte dos jovens universitários já não vão mais na aula. O final de semana deles já está começando na quinta noite. E vocês têm que compreender que o suicídio hoje é a primeira causa de morte entre os jovens. E nós, evidentemente, devemos todos os finais de semana, aliás, o meu mentor espiritual, o Augusto, ele pede para que nós façamos isso. Orarmos pelos jovens. E, por isso que o Zalmino, ele foi muito feliz, o doutor Zalmino, ao fazer essa colocação. Então, nós recebemos uma energia vital. E vocês viram, por exemplo, que o próprio André Luiz, em Missionários da Luz, diz que Segismundo recebeu uma energia vital para ficar 70 anos na face da Terra. Depois, ele iria ter um problema no coração. Então, tudo isso já vem pré-estabelecido, tá? Para cada um de nós. Vamos lá, mais um. Na antiguidade, entre os hindus, tá? Especialmente com bases nos Upanishads, os comentários dos Vedas, que formavam os 4 livros sagrados, já falavam da existência de um corpo espiritual formado por chakras ou centros de força. Né? Mais um. Bom, então, é através do duplo etérico, corpo físico e corpo perispiritual, que sustentam a organização somática. Então, soma significa corpo. Então, tudo isso é que vai sustentar o nosso próprio corpo. E cada célula, evidentemente, vai receber uma partezinha desse fluido vital. Então, é reservatório dos fluidos vitais, é a vitalidade energética diretamente proporcional com o corpo físico, formação simultânea com o corpo físico. Então, tudo isso nós vamos estudar daqui a pouco. Vamos mais um. Bom, plexus vem do latim plexo,
que quer dizer enlaçamento. Entrelaçamento de muitas ramificações de nervos. O sistema nervoso é complexo e permeia todo o corpo físico denso em verdadeiro cipoal de linhas. Então, essas linhas que chamamos de nervos, cada conjunto de nervos forma um plexo, tá? Então, posso dizer para vocês o seguinte: o nosso sistema nervoso que está na cabeça, ele se comunica com a ponta do dedão do nosso pé. Como é que ele faz isso? Através de ramificações, através de nervos, tá? Mais um. Isso que está aqui embaixo, vou dizer para vocês daqui a pouco. Bom, o fluido magnético de uma pessoa pode envolver outra, influenciando-a. Atua também nas células do organismo, particularmente nas sanguíneas e nas histocitárias. Epa, o que é isso daqui? Acontece que o nosso corpo, ele tem células que a gente chama de células-tronco. São essas células-tronco que nós temos na medula óssea vermelha, no osso, que vai produzir os elementos do sangue. Então, esse fluido magnético, ele controla tudo, até na fabricação e na redução ou extinção dos processos patogênicos. Isso quem diz foi André Luiz. O livro é Evolução em 2 Mundos, psicografia do Chico. O socorro, quase sempre hesitante a princípio, corporifica-se à medida que o doente lhe confere atenção, porque centralizando as próprias radiações sobre as províncias celulares de que se serve, lhes regula os movimentos e lhes corrige a atividade, mantendo-lhes as manifestações dentro de normas desejáveis. E estabelecida a recomposição, volve a harmonia orgânica possível, assegurando à mente o necessário governo do veículo em que se amolda. Então, a nossa mente é uma força. E é por isso que devemos tomar cuidados especiais com os nossos pensamentos. Nós podemos, com a força da nossa mente, envolver até mesmo uma outra pessoa. E, para isso, contamos com um grande número de amigos, entre aspas, do outro lado da vida. Mais um. Bom, aqui é só para dizer o seguinte, que o papel daquele que aplica o passe é restaurar os centros de força do indivíduo. E quando ele está aplicando o passe, ele já sabe. Quando se o indivíduo tiver o fígado com problemas, ao passar a mão pelo fígado, ele vai receber uma vibração especial desse órgão. Então, através do passe, ele consegue restaurar os centros que estão com problemas. Isso está em Missionários da Luz, também de André Luiz, psicografia do Chico. Mais um. Bom, no livro dos médiuns, Kardec nos diz: os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se acha escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Essa recomendação, de certo, o estudo da constituição humana lhes é naturalmente aconselhável, tanto quanto aluno de enfermagem, embora não seja médico. Se recomenda a aquisição de conhecimento do corpo em si,
e atenção na asepsia de seu quadro de trabalho. Vamos lá, assistente, vou mostrar isso. Bom, nós temos um sistema chamado endócrino. Esse sistema endócrino, ele é formado por glândulas que nós chamamos de glândulas endócrinas. Endo significa dentro. Significa que essas glândulas, elas lançam aquilo que elas produzem diretamente na corrente sanguínea. Quando elas não jogam na corrente sanguínea, elas são chamadas de glândulas exócrinas. Então, suor, lágrimas, saliva, suco gástrico, a glândula é exócrina. Exo, para fora. Então, nós temos uma série de glândulas endócrinas. O que essas glândulas endócrinas produzem? Substância química chamada hormônio. Então, por exemplo, a hipófise é a glândula mãe de todas, né? E essa glândula chamada hipófise ou glândula pituitária é que faz com que a tireoide funcione, produzindo os hormônios T3 e T4, que controlam o metabolismo, que faz com que a paratireoide funcione, produzindo o hormônio que controla o metabolismo do cálcio, que faz com que o timo funcione. O timo está atrás do coração, na frente do pulmão, e ele é que produz os linfócitos que cuidam de todo o nosso sistema imune. As suprarrenais produzem hormônio, é o hormônio do susto, produz adrenalina, que deixa o nosso organismo alerta. O pâncreas, ele produz 2 hormônios que controlam o metabolismo do açúcar. O mais conhecido de todos nós é a insulina. O ovário produz os hormônios, assim como os testículos, que controlam todos os aspectos reprodutivos. E a glândula pineal, essa aqui tem uma importância fundamental. Essa glândula produz a substância que nos faz dormir. E o hipotálamo cuida de todas as nossas funções que chamamos vegetativa. Tubo digestório é controlado pelo hipotálamo. O sistema respiratório é controlado por ele. E a glândula pineal controla os nossos momentos de sono e depois ela também nos mantém acordados. Para dormir, nós produzimos uma substância chamada melatonina. Para ficar acordado, a mesma glândula produz uma outra substância chamada serotonina. Mais um. Bom, então, aqui tem algo sobre a hipófise. Como eu disse, ela rege as funções vitais do organismo. Então, ela é chamada de glândula mãe, porque é ela que controla a atividade de outras glândulas. Mais um. O tamanho é de uma noz. Tá? Pequenininha. Tem cerca aí de 1 centímetro. Tá? E a tireoide, né? Ela produz os hormônios, está aqui a tireoide, ela produz os hormônios T3 e T4, que controlam o metabolismo. E a paratireoide, como eu disse, produz o hormônio calcitonina, que controla o metabolismo do cálcio no organismo. E o timo, tá? Que eu já disse para vocês, é um órgão de natureza linfóide, e ele recebe linfócitos B da medula óssea e transforma em linfócitos T, que controlam o nosso sistema imunológico. Mais um. Olha lá. O pâncreas, como eu disse, o pâncreas é um órgão de função mista, porque ele produz
como glândula exócrina, ele produz enzimas digestivas. E como glândula endócrina, ele produz insulina e glucágon, que controlam a taxa de açúcar do nosso sangue. E a glândula suprarrenal, ela produz adrenalina, que aumenta a pressão sanguínea e a glicemia. E ela também produz os hormônios que controlam o metabolismo de sais minerais, açúcares e proteínas. E também ela produz o hormônio masculino, testosterona. A suprarrenal é o órgão masculino de vocês, mulheres. Tá? Mais um? Bom, e a glândula pineal, ela é quem controla o nosso ritmo biológico. E ela é mediadora entre o ciclo claro e escuro. Então, durante o ciclo claro, ela produz serotonina. No escuro, ela produz melatonina, que nos faz dormir. E essa glândula, é por isso que, como a pineal funciona melhor no escuro, nas reuniões mediúnicas, geralmente a gente trabalha na obscuridade, para não afetar essa glândula. Porque essa glândula é a única estrutura do nosso corpo que nós podemos interagir com aquele. Então ela é capaz de ser uma antena e receber como antena aquilo que os desencarnados querem de nós, através do processo mediúnico. Mais um? Bom, e a pineal ainda, ela tem cristais. Esses cristais, a disposição deles, tá, é que faz com que o desencarnado se comuniquem conosco. Olha que coisa interessante. Quando o fluxo mental do desencarnado chega até esses cristais, a pineal produz um neurohormônio que vai atuar numa região do nosso cérebro chamado córtex. Aí, o córtex vai filtrar aquilo que o desencarnado quer de nós, e aí vem a comunicação mediúnica. Eu, por exemplo, acredito que eu gostaria de conhecer a pineal do Chico. O Chico ficava mediunizado, tá certo? 12, 14 horas de um dia. E eu vi o Chico fazendo isso. Então nós, por exemplo, depois de 1 hora de trabalho mediúnico, eu, por exemplo, já fico estafado. E o Chico? Como é que era a disposição desses cristais? Porque o Chico, ele tinha nele mesmo vários tipos de mediunidade juntas. Então a disposição desses cristais no Chico deveria ser muito diferente. E vocês estão vendo que esses cristais podem ser grandes, pequenos. E isso daqui, por isso é que nós afirmamos que todas as pessoas podem nascer com uma predisposição para ser médium, né? E esses cristais é de cálcio, é de hidroxiapatita, ou seja, cálcio e mais cálcio. Tá? E eles têm, como eu disse para vocês, o mais interessante é que eles têm atividade magnética, esses cristais. E é por isso que nós não devemos colocar no quarto uma televisão, porque o magnetismo da televisão influencia esses cristais da nossa glândula pineal. Mais um.
Bom, estava lá. Enquanto alguns amigos ansiosos e a família do comunicante, constituída de esposo e filhos, aguardavam a palavra de Dionísio, muito grande era o nosso esforço para melhorar a posição receptiva de Otávia. Alexandre, como de outras vezes, esmerava-se em ministrar o exemplo da cooperação sadia. Determinou que alguns dos nossos colaboradores auxiliassem o sistema endócrino, de maneira geral, e proporcionassem ao fígado melhores recursos para a normalização imediata de suas funções, estabelecendo-se determinado equilíbrio para o estômago e intestinos, em virtude das necessidades do momento, para que o aparelho mediúnico funcionasse com a possível harmonia. Na verdade, cada um de nós, ao ir para um trabalho mediúnico, nós devemos cuidar da melhor maneira possível. Geralmente, para ir num trabalho mediúnico, nós não precisamos comer em excesso, para cuidar aqui, do nosso fígado. Então, que tenhamos simplesmente uma alimentação frugal antes do trabalho mediúnico, porque senão, já viu, nós vamos estar dando trabalho para aqueles que organizaram a reunião mediúnica. Tá? Então, aqui no caso, antes do trabalho mediúnico, o próprio instrutor, isso está no livro Missionários da Luz, o Alexandre é o instrutor, o responsável pelo trabalho mediúnico, ele tinha que cuidar do médico, do fígado, das glândulas endócrinas, do estômago, do intestino, para que depois o médico estivesse em condições de receber a comunicação. Mais um? Bom, aqui são os plexos. Olha lá. Tudo isso daqui são ramificações que partem do nosso sistema nervoso. Olha lá. Então, essas ramificações é que formam os plexos. Então, nós temos o laríngeo, está aqui. Esse é o plexo acima dos nossos olhos, chamamos de frontal. Esse daqui nós chamamos de coronário. Esse daqui é o mais importante, porque ele é a sede da nossa alma. Quem já leu André Luiz viu que esse plexo é o último a ser desligado na hora da morte. Então os indivíduos começam a desligar os que estão embaixo, para depois chegar nele. Então nós temos os nossos, para cada conjunto de nervos, eu tenho um plexo correspondente: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Jacó de Mello, ele chama um centro especial da nossa musculatura, ele chama de humeral. Vamos ver cada um deles? Vamos lá. Vocês não estão com pressa mesmo? Centro coronário, situado aqui nesta região do cérebro. É a sede da mente e da consciência. É o mais significativo de todos. É ele que sustenta todo o restante do sistema nervoso. E é ele também quem assimila os estímulos do plano superior e comanda os demais centros vitais. Então ele é o centro da sabedoria, responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. É ele que auxilia a glândula pineal no seu funcionamento e no campo mediúnico propicia sintonia, aproximação e contato.
percebe, capta e sutiliza os fluidos. Somente a fé pode fazê-lo voltar ao seu estado normal, para comandar os outros centros e receber auxílio superior. Então, aqui está a sede de comando de tudo. Mais um. Bom, prejudiciais, preocupações excessivas, estafa mental, sono insuficiente ou excessivo, guardar ódio, mágoa e rancor. Cada vez que nós temos alguns desses problemas prejudiciais, nós estamos influenciando diretamente nele. Desejo de vingança, falta de mentalizações positivas e, é claro, vamos ficar doentes. Providenciais, equilíbrio das emoções, repouso, praticar e desejar o bem, ter compaixão pelos seus semelhantes, altruísmo, oração e otimismo. Estamos fazendo tudo isso aqui? Se estivermos fazendo tudo isso, o nosso centro coronário está em paz com a vida. Mais um. Depois, nós temos um centro cerebral aqui em cima, né, na nossa testa, como chamamos, que é o plexo craniano. Então, em sintonia com o coronário, governa o córtex cerebral, referente aos poderes psíquicos e administra o sistema nervoso central e periférico. Tem grande influência sobre os demais centros de força. Comanda todos os órgãos dos sentidos e a intuição. E por comandar a epífise, centraliza os poderes psíquicos da vidência, audiência, psicofonia, psicografia e desdobramento. E ele também relaciona. Epífise ou pineal é a mesma coisa, tá? E relaciona-se também com a hipófise. Então, o campo mediúnico, o coronário e o cerebral operam em uníssono, mantendo a vitalidade e o equilíbrio dos diferentes setores da alma. Trabalhando em sintonia com o coronário, ou seja, o centro do coração, recolhe estímulos mentais, transmitindo impulsos e anseios, ordens e sugestão aos órgãos e tecidos, células e implementos do corpo, porque se expressa. O médium possui maior dinamismo neste centro, como se o exercício da mediunidade lhe fosse indispensável. Mais um. Prejudiciais. Disseminar fofocas, alimentar inveja e orgulho, descontrole físico e emocional, ser pessimista ou hipocondríaco. O hipocondríaco é aquele que só fala de doenças, é aquele que tem todas as doenças do mundo e leituras nocivas. Providenciais, ver o lado positivo, falar bem das pessoas, abolir preconceitos, equilibrar as atividades físicas, fazer boas leituras, divertir-se sadiamente, evitando excessos. Mais um. O centro laríngeo é o centro da nossa voz. Domina totalmente o aparelho fonador, desde os músculos involuntários dos pulmões para a expulsão controlada do ar a ser utilizado na fala. Responsável pela oxigenação e liberação do gás carbônico nas atividades da palavra. Controla as atividades do timo, da tireoide e paratireoides. Então ele tem uma atividade no nosso sistema imunológico, no nosso metabolismo, no metabolismo do cálcio, desenvolvido nos médiuns psicofônicos.
regula todas as atividades ligadas ao uso da palavra, principalmente na área mediúnica. O voto de silêncio que nos afasta do próximo, principalmente com aqueles a quem temos que cumprir os deveres sagrados do matrimônio, diminui sua rotação, isolando gradativamente sentimentos amorosos, inteligência, sexo e consciência, nos deixando propensos a toda espécie de processos obsessivos. Mais um. Se safado pela palavra que humilha, que deseduca, não mobiliza com êxito o trânsito energético entre os outros centros. Mais um. Negativo. Falar mal, dar maus conselhos, alimentar monoideias, desdenhar, ridicularizar o próximo, falar. Quando é engraçado, geralmente, quando nós falamos do próximo, nós temos que admitir que cada um dos indivíduos sempre tem alguma coisa de bom. Nós é que não sabemos ver o que ele tem de bom. Então, por isso que diuturnamente ficamos falando de alguma coisa que vemos no indivíduo, mas nunca pensamos em ajudar. Então, positivo, falar bem, dar bons conselhos, alimentar-se de bons estudos, boas conversas, extrair sempre o lado positivo das pessoas e a ausência de vícios. Mais um. Aí nós temos o cardíaco, tá? Sustenta os serviços da emoção e equilíbrio geral, possibilitando que energias vindas do genésico e do gástrico circulem pelos canais do sentimento, alimentando a paz íntima e promovendo a elevação espiritual. O sistema circulatório e o nervoso parasimpático, esse sistema nervoso aqui, simpático e parasimpático, está ligado à glândula que está acima dos rins, tá? Que nós chamamos de suprarrenal. Então, ele é responsável também por levar o oxigênio a todas as células. Sangue e sentimentos, nutrientes físicos e espirituais estão sobre sua cuidadosa responsabilidade. Tem ligação direta com o timo. Por isso que eu disse que o timo está atrás do coração e na frente dos pulmões. Atua na corrente sanguínea, possibilitando maior abundância de ectoplasma. Extremamente comprometido com os trabalhos de paz e cura, atenua as vibrações dos centros mais densos. No campo mediúnico, é a assimilação dos campos dos comunicantes, usina de fluidos sutis. Doenças cardiovasculares originam-se pelas irregularidades de funcionamento deste sangue. Localiza-se sobre o músculo cardíaco. Bom, é engraçado que o nosso coração, ele começa a ser formado no 16º dia de desenvolvimento embrionário. E ele é um coração de um peixe, com uma aurícula e um ventrículo. No 17º dia, ele também não tem pulsação, mas já tem uma aurícula e 2 ventrículos. No 18º dia, é que o nosso coração tem as 4 cavidades, 2 aurículas e 2 ventrículos. E no 19º dia, ocorre algo impressionante. Migram células nervosas para o coração, formando seu próprio sistema nervoso com 40.000 neurônios, que vai auxiliar na formação de 3 áreas do nosso sistema nervoso. O tálamo ou hipotálamo,
que comanda a vida vegetativa, o córtex cerebral, que rege o bom senso e equilíbrio, e a amígdala cerebral, que tem a função de registrar todos os acontecimentos, inclusive aqueles que ocorrem na vida intrauterina. É nela que fica registrado toda a relação de afeto e amor com aqueles a quem amamos. Sede da consciência emocional. Então vejam que o nosso coração, ele tem o seu próprio sistema nervoso. Por isso que o coração é o centro das nossas emoções. Por quê? É ele quem vai regular a função da amígdala cerebral. Se amamos, esse acontecimento fica nela registrado. Desde que os neurônios do coração mandem um estímulo para que isso aconteça. Olha que coisa fantástica. Mais um. São perniciosos emoções fortes, viciações que mexam com os sentimentos, preguiça, comodismo, rancor, mágoa, ódio, sentimento de vingança, violência, impaciência e irritabilidade. São saudáveis. Busca pelo autoconhecimento, domínio de si mesmo, ausência de vícios, atividades físicas e intelectuais compatíveis, atenção, humildade, tranquilidade. Bem, o centro esfrênico, ele envolve o baço. O baço, ele é responsável pela destruição das hemácias. Isso ele faz na polpa vermelha. E a polpa branca do baço tem leucócitos. E esses leucócitos da polpa branca, eles filtram tudo aquilo que passa pela nossa circulação linfática. Bom, então ele é um gestor das atividades intrínsecas do sangue. Ele que dirige, por fazer a destruição das hemácias, ele é que dirige todo o sistema hemático. Recolhe as energias enviadas pelo genésico, pelo gastro e pelo cardíaco, e as transforma em um patrimônio de autodefesa, ou num contingente de autoagressão. O que o indivíduo quer dizer com isso? Que é interessante que esse centro ele pode nos matar. Como é que ele faz? Se o indivíduo tem energias suicidogênicas, ele bloqueia as ações da imunidade e permite o aparecimento de doenças autoimunes. Cada um de nós pode produzir anticorpos que destroem as nossas próprias células. Então ele regula a distribuição e a circulação de fluidos vitais. Tristeza, pessimismo, ódio e a culpa anestesiam este centro. Vida sexual desregrada e intensa capta energia negativas de parceiros diversos e essa ativação o desequilibra. Ligam-se ao esplênico as entidades que visam sugar a própria energia vital ou fluido vital. Mais um. Pernicioso, pouca ingestão de líquidos, alimentação muito condimentada, exercícios físicos excessivos, mágoas não resolvidas, irritabilidade. Saudáveis, exercícios físicos regulares, paciência, bondade, tolerância, alimentação natural, regular e equilibrada e exercícios físicos regulares. Mais um. Bom, e o gástrico, evidentemente, ele é a sede de tudo aquilo que colocamos na boca. E ele é que tem a capacidade de fazer a digestão de tudo. No entanto,
ele concentra na sua função de vitalizar o corpo, concentra a energia vital do organismo e as energias afins, fluidos nervosos, animais, minerais e os doados por entidades amigas, compondo a energia vital que se manifesta como ectoplasma em sua iluminada doação nos trabalhos de materialização e cura. É comum sofrer interferências de espíritos inferiores, necessitados das emanações energéticas dos alimentos. Coordena as emoções em estado bruto, medo, raiva, entusiasmo, impulso de poder, de sobressair-se pessoalmente. O plexo solar é o mais atingido no setor da mediunidade receptiva, na faixa dos sofredores e necessitados comuns. Mais um. São ruins a gula, alimentos de difícil digestão, jejum continuado, vícios, disfunção digestivas, hipocondria, nível de açúcar elevado, diabetes, educação alimentar, alimentação natural, regular e equilibrada, digestão normal e ausência de vícios são ótimos para manter esse centro em atividade normal. E o genésico, evidentemente, ele regula as atividades ligadas ao sexo e à reprodução. Não preciso nem dizer para vocês que quando um casal se separa, este centro ele pode sofrer demais, porque quando você busca a sua própria felicidade às custas da infelicidade do outro, traz marcas profundas no genésico, que sentiremos, se não nessa, com certeza em outra reencarnação, sobrevindo como consequência os cânceres de colo uterino e prostáticos, as endometrioses, as varicoceles e assim por diante. Tá? E é claro, tem pessoas que vivem em regime de castidade. Se eles não têm tormento mental, eles podem canalizar as energias do genésico para os outros centros. E eles se ligam aí, os obsessores de vibração sexual e aqueles que se absorvem da vitalidade do centro esplênico, sugando as energias do braço, eles também conseguem sugar as energias do genésico. Mais um. Lamentáveis abusos sexuais, uso de afrodisíacos, excitantes e estimulantes sexuais, fixação sexual, aborto, ideias criminosas, fumo, álcool, tóxicos, e são requeridos controle e educação da sexualidade, suas funções de uso, ideias criativas e ausência de vícios. Mais um. Bom, o que eu quero dizer para vocês é que se nós quisermos estar bem com a vida, tudo aquilo que é requerido para cada um daqueles centros, por isso que eu disse, levem depois para casa e olhem o que nós devemos fazer para manter cada centro em harmonia. Mas eu gosto muito quando Emmanuel nos diz a água fluida, e ele diz o seguinte: e qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, por ser meu discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá o seu galardão. São Mateus, capítulo 10, versículo 42. Aí Emmanuel diz o seguinte: meu amigo, quando Jesus referiu-se à benção do copo de água fria em seu nome, não apenas se reportava a compaixão rotineira que sacia a sede comum, detinha-se o mestre no exame de valores espirituais mais profundos. A água é dos corpos
o mais simples e receptivo da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa, através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processo invisível aos nossos olhos mortais. A prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar, e a linfa potável recebe a influência de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam, sustentam, ajudam e curam. Emmanuel, ele foi muito feliz. E ele diz que nós, espíritas, não estamos usando a água fluidificada. Quantos de nós sabe que existe alguém doente e não vem ao centro e traz uma garrafa de água para que ela possa ser fluidificada aqui com substâncias que não sabemos quais são, mas que ela dá uma assistência ao corpo e à alma, e isso é invisível aos nossos olhos? Temos que ter consciência disso. A fonte que procede do coração da terra flui no imo d'alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Então, vamos começar a usar a água fluidificada? Todos nós podemos fazer isso. Vamos começar a orar pelos nossos doentes, porque, como ele mesmo diz, o espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potências de natureza superior, podendo distribuí-las em benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Por que não fazemos isso? E não precisamos ser doutor para fazer isso. Mais um assistente de produção. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Para auxiliar a outrem e a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. Reconhecemos, pois, que o Mestre, quando se referiu à água simples, doada em nome de sua memória, reportava-se ao valor real da providência em benefício da carne e do espírito, sempre que estacione através de zonas enfermiças. Se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações. Espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção, e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura abençoada nos céus. Francisco de Assis realizava a cura divina. Certa noite, Francisco, deitado numa folha de porta velha, depois de muita meditação e sentindo o sacrifício imposto pela falta de recursos, estendeu o seu pensamento a Jesus, buscando com humildade soluções adequadas. Senhor, que queres que eu faça? Diante do que já pretendo fazer em favor do bem, do amor e da caridade, sinto-me em um barco que o vento leva sem que eu possa domá-lo. Estou de posse do consentimento do clero romano para trabalhar em sua lavoura de inúmeras consciências. Posso garantir que essas portas estão abertas para nós. No entanto, sei que isso não é o essencial,
pois amanhã ou depois poderão ser fechadas, se for conveniente para política e interesse próprio. Sou conhecedor de que até agora jamais se olhou o interesse da coletividade, principalmente se for para se perder o bem-estar físico e autoridade de mando. Todavia, Senhor, compete a mim somente ouvir-te, por ser teu escravo em todas as dimensões que eu puder viver. Sou teu e peço-te para viver em mim. Esperou instantes em completo êxtase, condição que lhe fora entregue como prêmio, e ouviu a grande voz que lhe falava sem o uso dos sons audíveis. Francisco, quero que faças a vontade daquele que me enviou ao mundo para organizar o bem. E a vontade de meu Pai que estás nos céus é que ames a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí as duas chaves que se abrem todas as portas da vida, senão da felicidade. Sabes o que quero que faças. No desdobramento desses dois mandamentos de luz, já foram escritos na tua consciência os preceitos mais puros, para que vivas na dignidade de um homem que conhece a verdade, na filosofia de um discípulo consciente do seu caminho e de um filho de Deus que respeita a vida. Dentro dessas verdades, poderás encontrar inúmeras ramificações que a tua criatividade espiritual te fizer sentir. Organize o bem, sem que falte a prática nos labores de cada dia. Deves pensar e falar na caridade, sem esquecer das obras, para que ela seja viva na lavoura de Deus. Deves incentivar todas as conversações, nas quais o amor seja o êmulo dos assuntos, sem te esqueceres da universalidade dessas virtudes, para que ela não perca nunca o seu caráter de alimento do Espírito. Prepara, Francisco, os teus discípulos como eu te ensinei, e jamais deve esquecer dessa verdade. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem quiser ser o maior, que se faça o menor de todos. Conheço a tua têmpera nos compromissos assumidos, mas é sempre bom afirmar que ninguém realiza nada sozinho, e se o que manda não sabe obedecer, acaba ficando só nos caminhos que idealiza. Faze amigos, não pelo prazer de desfrutar da amizade, porém pelo dever da criatura que ama o próximo. Sois muitos, mas sereis muito mais na unidade dos compromissos e deveis dividir, não por vaidade, nem demandas, mas por inteligência, para que o Evangelho seja conhecido com rapidez em vários cantos do mundo. Francisco, prepara todos com conceitos seguros, sem pressa, e nunca impõe as tuas convicções. Fala com amor e alegria, fala doando, que receberás vidas do grande suprimento. Exclui das tuas conversações tudo aquilo que contradiz o amor, que vencerá sempre. Francisco, vivenciar o Evangelho não é viver em comunidade, comendo, bebendo e dormindo, em sossego que a mordomia incentiva. Evangelho é trabalho, é sacrifício dos prazeres sem importância, é desprendimento, é encarar a consciência face a face, sem medo de ouvir condenação por ter cumprido o dever. Faça o povo sentir o perfume da esperança com a segurança do meu Evangelho. Eu acho que isso daqui serve para todos nós. Está na hora de nós vivenciarmos o Evangelho, não só junto a nós, como junto daqueles que vivem e convivem conosco. Francisco suspirou profundamente, dormindo
no mesmo instante. Francisco de Assis viveu a mensagem do Evangelho de modo a consolidar a palavra amor, fazendo-o sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há jeito na terra de se pensar e escrever sobre a caridade sem se lembrar do homem de Úmbria. Todos os caminhos por onde passou falam dele. Deixou impregnado no tempo e no espaço, nas coisas e na própria natureza, algo de divino, que somente o tempo poderá revelar no futuro para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos rancenianos sem encontrar a figura extraordinária de Francisco. Não se pode falar da assistência social sem que ele esteja no meio. Não se pode referir ao amor sem a sua benfeitora irradiação. O Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, curando os enfermos, instruindo os ignorantes, fartando os famintos e vestindo os nus, diz Bezerra de Menezes. Dava sem receber e recebia distribuindo. Amava sem exigências e, quando ofendido, amava o ofensor. Abençoava a todos e, quando apedrejado, servia mais. Falava sem ferir e, quando ferido, compreendia o revoltado. Nunca se indignava e, quando em meio à revolta, orava em favor de todos. Trabalhava, defrontando-se com a inércia, estimulava o labor. Tinha como base da felicidade a alegria. Quando encontrava tristeza, alegrava-se mais. Não falava em doenças. Quando encontrava enfermos, enfatizava a saúde sem esquecer a fé. Ouvia em silêncios que sofria e falava quando a sua palavra fosse consolo ou paz. Desejava o bem de todos, sem cogitar de onde procediam, para onde iam, a qual escola ou partido político pertenciam. Não era dado a examinar procedências para servir, pois via todos como filhos de Deus. Francisco de Assis mostra o quanto vale o amor e faz a humanidade conhecer aquele Cristo de 2000 anos, fundindo e refundindo todas as virtudes na expressão que sua vida nos oferta. Francisco venceu a morte, porque venceu as imperfeições. Lutou contra os instintos inferiores e alcançou a vitória sobre os inimigos internos. Consolidou os dons espirituais no coração e irradiou o bem em todas as direções. Foi bom, foi justo e honesto. Foi feliz, trabalhador e irmão. Foi perdão. Foi manso, enérgico e compreensivo. Foi caridoso, foi carinhoso e foi pai. Foi tolerante, humilde e pastor. Foi santo, foi místico e foi homem. Foi anjo, porque cultivou o jardim de virtudes dentro do coração, na presença do Cristo e na lavoura de Deus. Doutor Bezerra de Menezes, psicografia João Nunes Maia, Belo Horizonte, 19 de julho de 1982. Senhor, fazei-me de mim instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja trevas. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados,
e é morrendo que compreendemos a vida eterna. Que cada um de nós, pode voltar para o outro, que cada um de nós cultive essa oração de Francisco de Assis no coração. Eu acho que se nós revitalizarmos tudo isso, colocarmos isso em nossas vidas, nós seremos médicos da alma. Poderemos, através da água fluidificada, através do passe, revitalizar os centros de força daqueles que nos procuram no centro espírita. Vale a pena acreditarmos que somos capazes de fazer isso. Vale a pena acreditarmos que nós podemos também fazer como Francisco de Assis diz nesta prece: fazei de mim instrumento da vossa paz. A paz é uma necessidade para todos os seres humanos. Os seres humanos, eles vivem desesperados porque não encontram a paz. Só que a paz é uma conquista diária. E cada um de nós pode fazer alguma coisa para que o indivíduo a tenha dentro do seu coração. Portanto, nesse momento, resta a cada um de nós voltarmos para dentro de nós mesmos e acreditarmos que podemos curar sim. Curar aqueles indivíduos que ainda não acreditam no amor. Curar aqueles indivíduos que ainda não sabem perdoar. Este é o nosso caminho. Este é o nosso destino. É por isso que nesse instante imploramos ao Pai Celestial: Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de paz e de misericórdia, que espalhe a luz da concórdia sobre o mundo atormentado de hoje. Nos dê, Pai, o pão nosso, que sacia a nossa fome material, mas nos dê também o pão espiritual, capaz de fazer com que cresçamos em espírito. Permita, Senhor, que ao chegarmos à finitude de nossas vidas, que possamos ter o nosso corpo perispiritual sem mácula, sem manchas, para que este, ao desmembrar-se num corpo, o corpo físico, em espiritual novamente, que possamos levar ao Pai Celestial um compromisso de alma para com alma que temos na lide espírita. Que possamos cumprir com os nossos compromissos. Que possamos ter ânimo e força suficiente para crescermos em espírito. E que o Evangelho de Cristo, seja uma prerrogativa para todos nós, porque é o Evangelho de Cristo que nos dá as portas da felicidade e da paz. Jesus, meu Jesus, invada os nossos corações nesse instante, para que possamos participar de um banquete espiritual nesse momento, pensando naqueles jovens que tiraram a própria vida, o maior patrimônio que temos, e que encontram-se ligados ainda ao seu corpo físico. Que o nosso ectoplasma possa ser utilizado nesse instante para revitalizá-los e tirá-los desta feita
desligá-los do seu próprio corpo físico. Que o Senhor ilumine os nossos corações e que a tua paz esteja presente em cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Agradecendo a presença de todos, desejando final de semana maravilhoso. E o Romário me fez lembrar uma filósofa interessante, passou muito tempo. Mente sã, corpo sã. Muito obrigado a todos. Obrigado, Romário. Até a próxima, se Deus quiser. Bom.